Olha, falei agora há pouco do petróleo, né? Depois do ataque na Venezuela, o controle da produção e da venda de petróleo do país tem sido o foco de Donald Trump. A dúvida é com quem Donald Trump vai fazer negócio, quem vai comprar o petróleo da Venezuela? Uma pergunta para Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Bom, prazer, Vitor. Bom dia. Prazer falar com vocês sempre. Pedro, o prazer é todo nosso. Eu queria começar perguntando exatamente isso. A gente sabe que a China tinha uma importância muito significativa nessa compra de petróleo venezuelano, cerca de 80% de todo o óleo produzido em território venezuelano. Apesar de discreta essa produção hoje, eu queria entender esses ditames novos. Com quem Donald Trump vai conseguir comercializar, evidentemente, se for plausível produzir petróleo na Venezuela? Olha, Vitor, é importante a gente entender, né, que o petróleo ele é uma commodity, né? O que significa isso? Que ele é um bem que não tem marca, né? Ele é negociado dado o preço, oferta e demanda global, negociado em todo o planeta. Então, hoje, qual é o problema da Venezuela? Ela negocia 80% do petróleo com a China exatamente porque os Estados Unidos impõem à Venezuela uma série de embargos, né? O que, de certa forma, impõe aos países que querem comprar petróleo da Venezuela limitações, né? Inclusive o Brasil, dentre outros, porque querem continuar fazendo negócio com os Estados Unidos. Ou seja, se comprarem petróleo da Venezuela, podem sofrer sanções em fazer negócios com os Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos derrubam esses embargos, né, o petróleo venezuelano ele pode ser comercializado do ponto de vista global. O Brasil pode comprar, os Estados Unidos, a Europa e assim sucessivamente. Então, eu acho que, na verdade, a lógica ela é reversa, né? Com a queda dos embargos, caso a Venezuela volte a produzir essa quantidade de petróleo, né, e caso os Estados Unidos consigam resolver esses problemas institucionais e políticos dentro do país, que não são pequenos, né, são grandes desafios, o petróleo venezuelano, apesar de muito pesado, a gente pode até falar sobre isso aqui, tem um certo desconto em relação ao preço de tela, né, dos petróleos Brent e WTI, né, o petróleo venezuelano ele vai ganhar mercado, ou seja, outros países, né, e outros consumidores vão poder comprar o petróleo produzido na Venezuela, coisa que hoje não acontece, né? O petróleo fica limitado realmente à venda, 80% para a China, outro percentual para a Rússia, né, um pouco para a Índia. Aí e é bom colocar, Vitor, que todo esse volume, né, que ninguém sabe ao certo quanto é, né, em torno de 500 a 1 milhão de barris por dia, ele é negociado no mercado negro, né? Não se sabe como esse petróleo sai da Venezuela exatamente por esse tipo de embargo, né, que é imposto ao país nos dias de hoje. Pois é, né, Pedro? Você falava sobre a qualidade do petróleo da Venezuela, esse petróleo pesado. Pensando tanto nessa característica física do xisto produzido por lá, quanto, evidentemente, da demanda por investimento, por infraestrutura, essa deterioração das atividades e da estrutura como um todo da PDVSA, a estatal de petróleo da Venezuela. Apesar de o fim dos embargos, né, como você colocou, abrirem uma possibilidade, pelo menos a porta, para que essa exploração e as exportações elas sejam incrementadas, é viável parar para pensar, né, em investimentos tão significativos das petroleiras norte-americanas, por exemplo, na produção de petróleo da Venezuela, mesmo com os subsídios anunciados por Donald Trump? Olha, Vitor, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Todo mundo está Muito se mais, fazendo essa muito pergunta. mais do que US$ 1 bilhão. Muito mais. Essa pergunta todo mundo se faz. Porque exatamente como você colocou, o fato é que a certeza que a gente tem é que a Venezuela tem muito petróleo, né? É a maior reserva de petróleo do mundo. Outra certeza que a gente tem é que o petróleo venezuelano ele é um dos petróleos mais pesados do mundo. O que significa isso? Um petróleo pesado, de grau API muito alto, é um petróleo que ele tem baixo valor agregado, né? Por quê? A gente não abastece os nossos carros, né, os caminhões, né, e outras indústrias com óleo cru, né? Esse óleo precisa ser derivado, né, ele precisa ser refinado, e os derivados desse óleo, gasolina, diesel, GLP, nafta, dentre outros, é que são comercializados. Então, o petróleo muito pesado, ele tem um baixo valor agregado, porque os produtos pesados extraídos do petróleo, asfalto, coque e assim sucessivamente, têm um valor baixo, né? Outro ponto é que para refinar esse petróleo, não é qualquer refinaria que faz, né? A refinaria precisa ter um grau de complexidade muito alta, investimentos muito altos. Para você ter uma ideia, hoje no mundo só 3 países, né, têm condição de infraestrutura de refino
para refinar esse petróleo? Os Estados Unidos, a China e a Índia começando. Então, é outra dificuldade. Portanto, essas são as certezas. As incertezas quais são? Que hoje não se sabe qual é o grau de infraestrutura que existe na Venezuela, né? Como estão esses poços, como estão esses campos de petróleo, quais são as infraestruturas logísticas que precisam ser incrementadas, quais são as infraestruturas de perfuração, né? Todas essas questões precisam ser respondidas, não se sabe, né? Existe sim a incerteza institucional, que obviamente vai ser colocada no preço, né? Então, essas perguntas precisam ser respondidas para saber quanto tempo esses campos de petróleo podem retornar à produção e se vai valer a pena naquele momento de ciclo, né, e de preço do petróleo. Importante colocar que o mercado de petróleo ele é o exemplo perfeito de um equilíbrio entre oferta e demanda. E ele vive de ciclos, né? Muitas vezes a gente vê ciclos de baixa, que é o que a gente está vendo agora, por N motivos, mas os ciclos de alta também são verdadeiros. Então, muitas vezes, as empresas de petróleo, num ciclo de baixa, podem não realizar aqueles investimentos, mas podem fazer sentido num ciclo de alta. Então, todas essas perguntas precisam ser respondidas. Então, é muito difícil a gente dizer hoje, né, qual é a velocidade, qual é o volume, quanto vai custar explorar esse petróleo. O fato é, as empresas de petróleo, os países se interessam pela Venezuela, por quê? Porque para as empresas de petróleo, quanto mais reservas de petróleo elas tiverem, melhor é. Né, porque o valor dessas empresas é exatamente dado em razão dessas reservas de petróleo. Né, Vitor? E outro conceito importante da indústria que precisa ser colocado é que o conceito de reserva ele não é físico. Né, não significa que a gente tem lá uma bacia, um lago de petróleo, que aquele lago ele vai acabar ou ele vai continuar. Né? O conceito de reserva, na verdade, ele é econômico. Porque quanto mais caro for o petróleo, mais lagos de petróleo a gente vai achar e mais lagos de petróleo vão fazer sentido serem explorados. E as empresas de petróleo jogam exatamente esse jogo, né? Tentando se capitalizar em momentos de petróleo de baixa para que consigam vender e produzir petróleo com mais velocidade no momento em que o ciclo é de alta. E assim é a vida, né? E há 150 anos essas empresas fazem isso. Pedro, eu queria correlacionar duas perguntas em uma só. A gente tem acompanhado essa escalada das tensões envolvendo o Irã, o anúncio de Donald Trump de uma retaliação com países que negociem, que mantenham uma corrente comercial, relações comerciais com o Irã, né, com o regime dos ayatolás. E a gente sabe dessa ameaça frequente, já acompanhou isso naquela escalada de tensões também no Oriente Médio recente. Hoje o petróleo, os contratos futuros para o WTI, por exemplo, para fevereiro, esses estão sendo negociados uma alta de 3,15% acima do patamar de $60, né? $61 e 19 centos o barril. O Brent, contratos para março, esses sobem 2,72%, $65 e 63 centos o barril. Eu queria entender esse comportamento de alta, se a gente pode relacionar com esse tensionamento recente envolvendo o Irã e, evidentemente, dialogando com esse aspecto da Venezuela, se bem sucedida essa estratégia de Donald Trump, os Estados Unidos e o Ocidente como um todo, eles ficariam menos dependentes do petróleo produzido no Oriente Médio com essa ameaça frequente, por exemplo, de um fechamento do Estreito de Hormuz? Olha, Vitor, eu vou começar com a sua pergunta de trás para frente. Sim, né? Eu acho que o grande jogada do presidente Trump, né, do ponto de vista geopolítico, é exatamente tirar, né, um pouco de domínio aí, de força da China nas Américas. Né? Vale a gente lembrar que a China é a maior credora da Venezuela, né, e esse crédito dado pela China é garantido em petróleo. Portanto, quando os Estados Unidos retomam os campos de petróleo que foram expropriados pelo regime chavista das empresas americanas, ele está agregando, né, aos Estados Unidos e às empresas americanas reservas de petróleo, nesse caso, a maior do mundo. E também ele dá um checkmate aí na OPEP, né, porque nos últimos anos, né, os investimentos em novas fronteiras exploratórias caíram muito. Né, o mundo ficou mais preocupado com a transição energética, né, cresceu o desenvolvimento de fontes renováveis e a financiabilidade para fontes renováveis e menos para petróleo. Mas o fato é que os países árabes da OPEP não estão ligando tanto para isso e continuaram produzindo petróleo, né, a um custo muito baixo, e assim aumentaram o seu poder, né, de se tornarem price makers, né, ou seja, de conseguirem determinar o preço pelo mercado através do controle de oferta, que é o que fazem, né, os países do cartel da OPEP+. Então, quando o presidente Trump agrega, né, essas empresas do Ocidente, vamos colocar assim,
Essas reservas venezuelanas, sim, ele aumenta o poderio, né, de controle da oferta de petróleo no mercado global. Ele não consegue, como a OPEP, controlar a oferta, né, de petróleo, porque as empresas são privadas, mas sim ele agrega reservas a essas empresas do Ocidente. Agora, a sua outra pergunta, desculpa, me fugiu aqui. Primeiro, essa redução da dependência dos países da OPEP, e perguntei também sobre esse comportamento hoje do petróleo. Queria entender se tem correlação essa alta de mais de 3% dos futuros do WTI e também do Brent, né? 2,76% de alta. Perfeito. Hoje. Eu acredito que sim, né, Vitor? Por quê? É diferente, eu gosto sempre de comparar. O mercado de petróleo é muito sensível a efeitos geopolíticos e a conflitos, né? Mas por que a Venezuela, quando o presidente Maduro foi retirado lá da sua casa pelo governo americano, o preço não mexeu tanto? Porque a participação da Venezuela no mercado de petróleo hoje ela é ínfima, né? Ela é muito pequena, não tem uma representatividade. Pode ser que no futuro passe a ter. Vamos fazer um paralelo. Diferente foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia, um grande produtor de petróleo, entrou em guerra. O que aconteceu? O preço do petróleo mexeu, porque teve o risco, né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o risco de corte, né, da produção de petróleo russa por algum motivo. E é exatamente isso que acontece no Irã. O Irã é um grande produtor de petróleo, ele controla ali aquele Estreito de Hormuz, né, que é um canal logístico, né, muito importante para o escoamento de petróleo do Oriente Médio, principalmente da Arábia Saudita, que tem aí em torno de um pouco mais de 10% do mercado global. Eu acho interessante se as pessoas colocarem na internet, ver lá o Estreito de Hormuz, realmente é um canal muito pequenininho, né, que está na mão e do lado de um vizinho muito complicado, né, que é o Irã, que tem conflitos o tempo todo. E o Oriente Médio como um todo, Vitor, tem o conflito e tem o petróleo. Portanto, qualquer tensão geopolítica que acontece, né, os radares, né, do mercado ficam em alerta, esperando, né, possa acontecer alguma coisa, desde ataques a uma facility, né, a uma infraestrutura da indústria, como gasodutos, oleodutos, refinarias, campos de petróleo e assim sucessivamente, como principalmente, né, o maior medo, que é o fechamento desse estreito, que toda vez que acontece uma guerra, né, todo mundo fica com medo de que o Irã vá fechar o Estreito de Hormuz, e isso é refletido sempre no preço do petróleo. Com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer falar com vocês. Um abraço. Um abração.